Fala galera, tudo bem? Dando sequência aí a essas listas, pensando na Euro que vem por aí, a Espanha foi até agora para mim a lista mais questionável, a mais polêmica na verdade, porque ela levanta várias questões. E o espaço está aberto para vocês aí nos comentários, para você o que mais chamou a atenção da lista do Luiz Henrique, porque é até difícil saber por onde começar. O primeiro tópico, quando a gente fala dessa lista da Espanha para a Eurocopa, é lembrar que a UEFA mudou o regulamento por conta da pandemia, ela ampliou para 26 jogadores a lista de atletas que podem ser convocados e inscritos no torneio. E o Luiz Henrique optou por convocar apenas 24. Esse já é um ponto para mim bem discutível. Não só do ponto de vista de você não aproveitar assim a lista até o fim, mas tudo bem, o que dá para argumentar a favor do Luiz Henrique nesse aspecto? Dos 26, 23 vão ficar disponíveis para cada jogo. Então você vai precisar gerir dentro do grupo a frustração que uma decisão a cada jogo vai gerar para os três que vão ser descartados. Três não vão nem para os jogos. Né? Não precisam ser necessariamente os mesmos três, mas a cada jogo você vai precisar dar uma notícia que vai frustrar três, e aí você pode pensar do ponto de vista de gestão dentro do grupo, de uma convivência diária por um período mais longo, e pensar a partir daí a ideia de, prefiro levar menos. No caso, levando 24, vai ter que cortar um da mesma forma. Mas, de qualquer forma, eu discuto isso, porque eu acho que, primeiro, você tem as possibilidades táticas, técnicas, você aumenta o seu repertório aproveitando mais jogadores que você vai poder levar. Lembrando que vai ser uma Euro que permite 5 substituições por jogo. Então, o impacto de um elenco passa a ser maior a partir do momento em que você tem essas 5 substituições, e por isso também a UEFA optou por ampliar o número de jogadores, além, claro, da possibilidade de eventuais surtos, casos positivos dentro do período da competição. Mas, olhando do ponto de vista apenas técnico, eu já acho isso questionável. Eu acho que faz sentido que você explore as opções que você tem. E no caso da Espanha, são tantas as ausências notáveis, né, que daria tranquilamente para preencher essa lista, por mais que a gente possa questionar alguns dos 24 que lá estão também. Então, começando a falar das ausências, e eu vou falar de uma, principalmente antes da gente ir para a lista de fato. A ausência do Sérgio Ramos é a ausência mais gritante. A gente tá falando do capitão, a gente tá falando de um símbolo, a gente tá falando de um líder da seleção, do Real Madrid, da geração como um todo. Não acho que o problema aí seja, a Espanha tá indo pra Euro sem nenhum jogador do Real Madrid convocado. Isso pra mim é secundário, assim. Isso é um ponto que é relevante do ponto de vista estatístico. É falar, pô, é muito raro que o Real Madrid não tenha um jogador dentro da seleção. É verdade, mas daí a concluir alguma coisa a partir disso, dizer, é um absurdo por isso. Não, a gente precisa pensar em quais eram as opções possíveis dentro dos espanhóis que hoje estão no Real Madrid. Não eram tantas também, né? Porque o Isco não é uma opção atualmente, pelo nível dele. O Asensio poderia estar, mas acho que tem outros na frente na fila. O Carvajal, aí a gente entra numa questão física. O Carvajal perdeu boa parte da temporada por lesões. Assim como o Lucas Vázquez termina a temporada lesionado também, que seria outro espanhol que poderia estar. O Sérgio Ramos, a justificativa do Luiz Henrique foi a questão física, a questão dele não estar 100%, não ter retomado o ritmo no fim da temporada para ser chamado. Acho compreensível, acho que cada um aí vai tomar a sua decisão. Acho que a gente vai chegar na lista que existe uma fragilidade nesse setor na seleção da Espanha, então ele poderia ter sido levado, mas eu compreendo a justificativa. O cara que eu acho que mais deveria estar aí, já falando de uma ausência só para arrematar esse tema, é o Nacho. O Nacho pela versatilidade, por poder jogar como lateral, como zagueiro, por ser um jogador que entrega nas diferentes funções que pode fazer. Não é um jogador brilhante, mas é um jogador que compõe bem numa seleção que tem fragilidade. Que tem fragilidade nesse setor, inclusive se a gente falar de zaga e de lateral direita também. Então vamos para a lista, porque aí a gente fala um pouco mais sobre cada um desses setores também, antes de falar de outras ausências. Então é uma lista da Espanha que tem pro gol o Unai Simón, David de Gea e Robert Sánchez. Na defesa tem Gaya e Jordi Alba na lateral esquerda. Aí a gente poderia questionar, a Espanha tem boas opções para lateral esquerdo. O Angelinho fez uma bela primeira metade de temporada, mas mesmo quando ele estava no melhor nível, ele não chegou a ser testado. Então acho que a Espanha tá bem servida para a lateral esquerda. Eu sei que muita gente vai questionar o nível do Jordi Alba e tudo, mas ele é um lateral confiável e testado dentro da seleção e que por mais que gere dúvidas, ele ainda é muitas vezes solução ofensiva para o próprio Barcelona. Olhando para a defesa, acho que a grande novidade aí positiva é a convocação do Aymeric Laporte, que é francês,
mas ficou elegível para a seleção espanhola nas últimas semanas. E se na França a concorrência da zaga é muito forte, e acho que o Laporte várias vezes já merecia ter sido convocado para a seleção principal da França e acabou não disputando competição, a Espanha consegue um ganho enorme aqui com o zagueiro do Manchester City. Embora em boa parte dessa temporada ele tenha acabado ficando em segundo plano, né? Ele ficou em segundo plano, se a gente olhar para a zaga do Manchester City nessa temporada, Stones e Rúben Dias foram os dois pilares, mas não é que o Laporte não tenha jogado, ou que tenha jogado mal quando entrou em campo também não. Então acho que é um ganho importante aqui para a defesa, que tem no Pau Torres um bom zagueiro, um zagueiro de ótima capacidade de saída de bola, acho que essa é a grande virtude do Pau Torres, que foi inclusive um grande destaque na goleada da Espanha sobre a Alemanha, que foi o último grande resultado da Espanha. Para mim o Pau Torres foi um dos grandes nomes daquele jogo, embora ofuscado pela produção ofensiva naturalmente. Eric Garcia, um nome bastante questionável aqui, pela pouca minutagem e até pelo pouco teste no nível mais alto também. Aqui me parece entrar muito num aspecto que é muito nítido nas convocações e na sequência do trabalho do Luiz Henrique. E não é uma coisa específica do Luiz Henrique, eu acho que, e eu não trato isso necessariamente como um problema, eu sei que muita gente olha para a seleção, e esse é um debate eterno, que mas seleção é momento. Eu não acho que seleção seja apenas recorte do momento. Senão você vai ter listas muito diferentes de uma convocação para outra e a gente precisa pensar em uma continuidade de trabalho sem a sequência de treinamentos, né? De períodos, porque são períodos isolados. Então você precisa trabalhar sempre com a continuidade mesmo entre períodos isolados, distantes. Então é natural que exista uma bagagem de confiança, de conteúdo, de sequência de jogos, e essa confiança do treinador nos jogadores mais ou menos adaptados ao jeito dele jogar, mais ou menos adaptados à convivência dentro daquele ambiente de seleção. Eu acho que isso tudo é bastante relevante, sim. Então é claro que é importante avaliar quem tá bem, quem tá mal, quem jogou mais, quem jogou menos. Isso tudo faz parte da avaliação. Mas eu não excluo do contexto, do pacote, a necessidade da confiança do treinador em determinados jogadores. Então é natural que algumas escolhas sejam muito a partir disso. E a lista do Luiz Henrique é muito baseada nisso. Aí a gente pode questionar até que ponto é válido você seguir com certas convicções por conta dessa confiança que você criou em determinadas peças. Então Eric Garcia, que não é necessariamente o símbolo disso, tá? Eu só aproveitei isso para falar sobre esse tópico. Mas o Eric Garcia é um nome que dá para questionar, assim como o Diego Llorente também, que perdeu parte da temporada por lesão e que acho que ainda não se afirmou ainda como um zagueiro para um defensor, né, para jogar na seleção da Espanha com regularidade, mas é um setor carente. E para a lateral direita tem um outro ponto importante, né? Se a Espanha não convocou Nacho, que poderia fazer a lateral, não convocou Carvajal, não convocou Lucas Vázquez, Azpilicueta e Marcos Llorente viram as opções para a lateral direita. E aí é bom lembrar, o Azpilicueta tem jogado ou como ala ou como zagueiro no Chelsea, nos últimos anos até mais como um zagueiro do que exatamente como um ala, no sentido de apoiar mais. Pode ser um lateral numa linha com 4? Pode, sem problema algum. Pode ser um zagueiro numa defesa com 3? Pode também. Um zagueiro numa dupla de zaga já não é um cenário tão habitual pro Azpilicueta, mas acho justíssimo que ele seja chamado, porque vem em alto nível há muitas temporadas. Outro ponto que é muito importante aqui é o Marcos Llorente. O Marcos Llorente foi um dos grandes nomes do título da temporada do Atlético de Madrid. A versatilidade dele é algo muito importante, mas talvez a lateral direita seja a posição que menos explore as melhores virtudes dele. O Marcos Llorente virou um meio-campista de chegada, um atacante, um ponta, muito pela capacidade de romper nos espaços, a explosão física. E na lateral ele fica muito mais restrito. Ele não vai ser esse jogador que vai atacar os espaços que são criados a partir do meio para a ponta, como ele faz no Atlético de Madrid. Então eu acho o Marcos Llorente na lateral um certo desperdício das principais características dele. Que ele pode compor? Pode. Ele é um faz-tudo. Ele é um jogador que entrega em diversas posições. Mas talvez a lateral seja a menos empolgante das funções para ele. E aí a gente precisa falar de uma ausência muito importante, que é a do Jesus Navas, que é um nome que já grita logo de cara, porque ele vem de 2 temporadas muito boas com o Lopetegui no Sevilha, fazendo a lateral. Então já não é mais uma novidade o Jesus Navas lateral. Lá atrás era, quando ele começou a ser improvisado assim pelo Guardiola no Manchester City. O Jesus Navas no Sevilha tem sido um lateral fundamental na forma do Sevilha e do Lopetegui atacar. Então ele é uma ausência das mais importantes dentro dessa lista quando a gente complementa a defesa. Aliás, eu acabei esquecendo de falar, mas para a defesa, um outro nome que ficou fora dessa lista e que merece ser citado aqui é o do Íñigo Martínez, e aí merece até um capítulo à parte, porque ele mesmo fez uma publicação de um comunicado depois da lista,
falando que ele conversou com o clube e Luiz Henrique, falando que não estava 100%, nem fisicamente, nem psicologicamente, e que precisaria usar esse tempo para descansar, para se recuperar para a próxima temporada. Seria um nome natural dentro de uma faixa carente dessa seleção, que é a lista dos zagueiros centrais ali, dos defensores centrais da seleção da Espanha. Indo para o meio campo, Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Coque e Fabián Ruiz. Acho que aqui a Espanha tá muito bem servida, embora a gente naturalmente possa questionar. Muita gente vai falar, o Busquets. Acho que o Busquets fez uma boa segunda metade de temporada, teve momentos bons ali, principalmente no melhor momento do Barcelona com o Koeman. Foi um Barcelona que oscilou dentro da temporada também, então ele é um cara que naturalmente gera debate, muito pelos últimos anos dele no Barcelona. A Espanha tem Busquets ou Pedri, acho que tá bem servida ali, podendo ter um ou outro para fazer esse papel do primeiro à frente da defesa na saída de bola. Pedri, acho justíssimo que esteja na lista da seleção principal. Foi uma temporada muito boa dele, mostrando uma maturidade, um amadurecimento muito precoce para quem tem a idade dele, assumindo a importância que assumiu dentro do Barcelona. E aí você ter Pedri, Thiago, Coque, Fabián, são características diferentes, mas que podem compor bem essa faixa do campo. Claro que a gente poderia citar outros nomes relevantes aqui. Dá para falar sobre a ausência do Saúl, não fez boa temporada no Atlético de Madrid, mas foi um jogador que nos últimos anos vinha num nível muito bom. Parejo, um jogador que nunca foi tão testado dentro da seleção espanhola, mas que é uma peça importante, foi no Valência, foi no Villarreal, é no Villarreal atualmente. Então, é um jogador que, em termos de méritos, poderia estar nessa lista, mas eu não acho que seja uma ausência tão gritante nessa faixa central do campo. Outros nomes que poderiam ser lembrados para essa lista dos meias, que fazem falta aí, Luiz Alberto, peça importante dentro da Lazio, que também daria um outro perfil de um meia que pode atacar um pouco mais a área, dar um passe final. E um outro nome relevante que fica fora dessa lista também é o do Canales, peça importante no Betis, um meia armador, um organizador de jogo, embora a concorrência da Espanha seja dura nessa faixa central do campo, era outro cara que por bola poderia fazer parte da lista, principalmente se fosse uma lista usando os 26 nomes possíveis. Indo para as opções mais avançadas no campo, aí acho que a Espanha tem alguns bons nomes e outras escolhas bem questionáveis, talvez seja a faixa do campo mais discutível disso tudo. Dani Olmo, grande temporada no Leipzig, cada vez um papel mais importante dentro da seleção. Espero que ele seja titular dentro da seleção, inclusive, embora a gente veja ainda muitas formações possíveis diferentes da Espanha projetando a Euro. Oyarzabal, acho que era um nome natural também dentro dessa lista, sem muito a debater, virou um jogador importante já há algumas temporadas dentro da Real Sociedad. Morata, como opção de 9, natural também, até por características, por ser esse 9 que tem o físico para ocupar a área, para se desmarcar tentando atacar em profundidade, para ser uma opção para um jogo aéreo. Então, não é o atacante mais confiável para liderar o ataque? Pode não ser, realmente não é, mas acho que é natural dentro dessa lista que esteja ali como o 9. Um outro nome, esse eu acho excelente que esteja aí, muito justo, não poderia ser diferente, quer dizer, até poderia, porque eu vou citar o nome que ficou fora e que foi também uma ausência bem questionável, mas Gerard Moreno, grande temporada no Villarreal, mais uma, né? Gerard Moreno é um dos grandes atacantes de um lado B do Campeonato Espanhol, se a gente for olhar para essa última década, ele frequentemente entre os melhores atacantes, né? Um atacante que pode jogar como 9, pode jogar atrás do 9, pode jogar vindo do lado para dentro, de diferentes formas, compondo diferentes tipos de ataque, mas um atacante de muito recurso técnico também, e acho justíssimo que esteja aí. Dentro dessa ideia de um atacante que pode compor diferentes tipos de ataque, aí tá a grande ausência do ataque para mim nessa seleção, que é a do Iago Aspas. Mais uma grande temporada dele no Celta, era um jogador que poderia tranquilamente compor essa lista, até porque alguns dos nomes que vêm na sequência são muito questionáveis. O Ferran Torres eu nem digo tanto. O Ferran Torres a gente pode questionar, por exemplo, o fato dele não ter tido uma minutagem mais regular no Manchester City. Ele não era a primeira opção, nem a segunda opção do ataque. O City muitas vezes jogou sem um centroavante e tinha um ataque mais móvel. O Ferran Torres chegou do Valência como um meia aberto, foi usado como 9, foi usado como ponta, mas não estava entre as principais opções do Guardiola no City. Mas na seleção ele entregou até agora quando foi utilizado. Então esse é um caso de um cara que eu acho que faz sentido ser convocado, ainda que não tenha tido uma temporada pra gente olhar e falar, fez uma temporada de convocado pela Espanha pra Euro. Eu acho que não foi uma temporada para isso, mas o que ele entregou nos minutos que teve com a seleção principal até agora, eu acho justo que ele esteja, e acho natural que ele faça parte dos planos, diferentemente dos outros dois nomes que completam esse ataque. E aí eu tô falando de Adama Traoré
e de Pablo Sarabia, que são jogadores que já tiveram momentos muito interessantes. O Pablo Sarabia no PSG, num primeiro momento, na temporada passada, foi útil dentro da rotação, depois perdeu espaço, tecnicamente caiu também. Acho o Pablo Sarabia até um bom jogador, mas nesse momento me parece muito a convicção particular do Luiz Henrique. E nada em relação a reflexo do que ele tem mostrado para estar por ali. E o Adama Traoré fez uma boa temporada 2019-2020 no Wolverhampton, que foi a temporada passada, agora já retrasada, sendo um jogador mais produtivo. Ele tinha dado um salto muito grande em relação a... As características dele são muito bem definidas. É um trator fisicamente. É um jogador que vai colocar na frente para buscar a arrancada, muitas vezes de uma forma previsível, mas ele gera muitos dribles, entre aspas. Quando a gente olha para estatísticas de dribles, ele geralmente está liderando, está entre os principais. Mas são dribles relativos, não é o drible pela habilidade, é o drible pela capacidade de colocar na frente e ganhar dos adversários. Então é só uma questão aqui de nomenclatura mesmo do que tratar como drible ou não. Eu contesto a estatística de drible pro Adama Traoré, mas acho que ele é um jogador que consegue superar adversários. O produto final já é uma outra história. E na temporada retrasada, ele conseguiu participar de uma forma muito mais efetiva e virou um jogador que desequilibrou muitos jogos dentro da Premier League. Então foi um salto muito considerável. Na temporada 2020-2021 já não foi o caso. Ele voltou a ser uma versão muito mais parecida com a dos anos anteriores do que a de 2019-2020. Então, o que pode justificar aqui pode ser uma questão do Luiz Henrique tentando ter um perfil diferente de atacante para tentar compor em determinadas situações o ataque, talvez até uma ala de outra forma, com um jogador mais agressivo nesse sentido de botar na frente e tentar chegar ao fundo, mas se a gente for falar de reflexo da temporada, ele definitivamente não mostrou bola para ser lembrado, para estar nessa lista também. E até é bom esclarecer, eu tô questionando e acho que é uma lista polêmica por várias decisões questionáveis, o que não faz da lista uma lista horrível. Não acho que seja uma Espanha, nossa, como a Espanha tá fraca, não é o caso. Acho que a Espanha tem bastante qualidade individual ainda para ter um bom time. E esse é um dos desafios do Luiz Henrique, inclusive. Conseguir entregar um time bastante competitivo, como a Espanha deu algumas demonstrações pontuais de que pode chegar a ser. Mas não chega a Euro ainda como um time confiável. Mas tem material humano ali, principalmente quando a gente fala de 11 ali, de uma escalação, dá para montar um bom time essa Espanha. Poderia ser um elenco melhor, poderia ter outros nomes na lista, mas aí vocês podem comentar aí embaixo. Um abraço, até a próxima.